Cumprimenta a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quem tem motivos para estar feliz com Jesus aqui? Amém? O maior motivo que nós temos para estar feliz é que Ele está vivo. Quem crê nisso? Irmão, Jesus está vivo. Amém? Eu sei disso. Ele falou comigo e eu falei com Ele durante essa semana para que a gente pudesse ter uma palavra gostosa aqui. E muitas pessoas também se frustram quando vão até Jerusalém visitar o túmulo dele. Quando chega lá o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou pela mim e pela sua vida. E alguém deixou uma palavra escrita em inglês lá, He is not here, que significa, Ele não está aqui. Ele está no meu e no seu coração, Ele está no céu, Ele está olhando por mim e por você, porque Ele quer falar o nosso coração hoje, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia, para acompanhar a leitura da palavra em Êxodo, capítulo 14. Nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo 10 até o versículo 16. Êxodo, segundo livro da Bíblia, qual escreveu Moisés, capítulo 14, do 10 ao 16. Uma leitura rápida. Todos acharam? Amém? Alguém procurando? Não. Vamos iniciar a leitura então. Êxodo 14, a partir do 10. E quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Por isso temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Repita comigo. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tem feito assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que lhe falamos no Egito, dizendo: deixa-nos servir aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Então Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede a salvação do Senhor, que Ele vos fará amanhã, que Ele vos fará semana que vem, que Ele vos fará hoje. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Hoje o Senhor pelejará por vós, e vós estareis quietos. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Vamos repetir isso? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a sua mão sobre o mar e divide-o, para que entrem os filhos de Israel e passem pelo meio do mar em seco. Amém? Irmãos, nós estamos falando aqui de uma pessoa que teve uma dupla nacionalidade. É alguém que desde o ventre da mãe dele foi escolhido por Deus para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Não só na vida de algumas pessoas, mas na vida de uma nação, na vida de um povo na qual Deus escolheu um por um a dedo para viver uma promessa que Ele tinha feito a Abraão. Esse texto que nós acabamos de ler foi vivido há mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo nascer. E esse é um texto na qual até hoje as coisas que acontecem aqui, nós podemos ver e as coisas se realizam nos dias de hoje de maneira diferente, mas o propósito semelhante. Moisés vivia debaixo de uma promessa na qual o faraó da época mandou que as crianças do Egito que nascessem homens fossem jogadas no rio para que servissem de alimento aos crocodilos, a saber, esse rio era o rio Nilo. Por quê? Porque o povo de Israel estava se proliferando, estava aumentando, e então ele temeu que quando o Egito fosse invadido, Israel se juntasse com o povo adversário e lutasse contra os egípcios. Por quê? Porque o povo de Deus estava cativo, estava servindo de escravo para aquele povo egípcio. Amém? Quantos me entendem? O povo de Deus é o povo hebreu. Então Moisés nasceu e ele conseguiu, a mãe dele conseguiu, Joquebede conseguiu esconder Moisés durante 3 meses em sua residência,
Até que chegou um certo momento em que não foi mais possível esconder, porque Moisés era uma criança, devia chorar, devia fazer barulho. E então os guardas que verificavam as casas para ver se tinha um menino nascido ali, certamente já estavam começando a apertar um pouco mais o passo, desconfiar ali da residência de Anrão e de Joquebede, que são os pais de Moisés. E então Joquebede, como uma mãe, pegou seu filho no colo, fez para ele um cesto, colocou diversas coisas naquele cesto para que Moisés não ficasse molhado, colocou o filho dela sobre o cesto e empurrou no Nilo. E eu quero dizer para você, meu querido, que mesmo que a gente tenha um rumo que não foi programado por nós, Deus está no controle da situação sobre a minha e sobre a sua vida. Mesmo que você queira ir para um lado e a maré te leve para o outro, Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da situação. E então aquele cesto com aquela criança ia. E Deus é tão perfeito nas coisas que Ele faz, meus queridos, que a filha de Faraó desceu para que ela pudesse se lavar no rio, justamente o rio Nilo, aonde estava o cestinho indo com a criança. E ela trouxe as suas servas. E então ela escutou uma criança chorando e viu o cesto passando e pediu para que uma das servas fosse e buscasse aquele cesto. E eu quero dizer para você, meu irmão, que se você estiver em apuros, o Senhor vai mandar nem que seja um ímpio para livrar você, mas Ele vai salvar você desse apuros que você está vivendo. Não importa quem, o importa é que Deus está mandando você sair desse apuros, mesmo que seja através da vida de um ímpio. Ele prepara tudo aquilo que for preciso para nos tirar de onde a gente não queria estar, para que a gente possa entrar no centro do plano da vontade dEle. E então, a irmã mais velha, Miriam, de Moisés, estava acompanhando. E ela viu que a filha do faraó pegou o cesto, e ela se agraciou por aquela criança. E ela reconheceu, a filha do faraó reconheceu, falou: essa criança é dos hebreus. E eu quero dizer para você, meu querido, que não precisa você ter nenhuma atitude. Quando você é escolhido de Deus, as pessoas olham no seu rosto e reconhecem a glória do Senhor brilhando. As pessoas olham para você e falam: aquele ali é diferente, aquele ali tem um chamado, aquele ali não é dos nossos, aquele ali tem algo a mais. E o algo a mais é a essência do Senhor brilhando sobre a sua e sobre a minha vida, meu amado. E ela reconheceu. E então veio Miriam e falou: olha, se você quiser, eu posso chamar uma das mulheres lá dos hebreus para poder amamentar essa criança. E então ela pegou e chamou a própria mãe de Moisés, sua própria mãe. E então, para você ver como as coisas de Deus são perfeitas, uma pessoa que estava sendo servida como escravo, a partir daquele momento passou a alimentar o próprio filho e ainda recebia um salário do ímpio para isso. Deus não deixou nada faltar na vida de Moisés, porque ele era escolhido de Deus. Usou Moisés para mudar a vida da família, a história da família dele. Então Moisés foi uma criança que cresceu no meio dos hebreus. A Bíblia não fala, mas eu imagino que a mãe de Moisés, com o passar do tempo, foi contando a verdade para ele. Porque na Bíblia fala, depois que Moisés, ficando jovem, ele teve que ser entregue no palácio por sua própria mãe, a filha de Faraó, porque a filha de Faraó o tomou como filho, assumiu a maternidade daquela criança. Só que eu imagino, conforme eu disse, que Moisés já sabia da verdade. Porém, Moisés cresceu como filho da filha do Faraó. Ele era considerado neto do faraó. Moisés teve tudo do bom e do melhor no palácio. Ele tinha a melhor cama, ele tinha os melhores ensinamentos. Atos 7:22, Estevão relata que Moisés, ele era ciente de todas as ciências do Egito naquela época. Era como se ele tivesse se formado em todas as faculdades de hoje em dia, administração, contabilidade, qualquer tipo de anatomia, ele sabia de todas. Moisés foi preparado e não era só para isso. Moisés era um dos herdeiros ao trono, então quer dizer que Moisés estava na linha para ser um faraó. Então aquele na qual Deus escolheu para seguir um caminho estava sendo direcionado para outro caminho. Um caminho na qual Deus não escolheu ele para servir. E ele foi sendo treinado para ser general do exército de Israel, do Egito. E esse homem que eu estou falando, nunca em sua vida deixou apagar a essência do coração daquele que o salvou da morte, mesmo quando ele não tinha ciência disso. Porque na Bíblia fala que aos 40 anos de idade, Moisés se lembrou do povo hebreu
resolveu visitar o povo e viu que um egípcio brigava com o hebreu. Qual foi a atitude de Moisés? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, foi, matou o egípcio, escondeu ele na areia, pronto, ninguém viu, hebreu, vai para sua casa. No outro dia ele falou, beleza, vou de novo visitar minha família, vou de novo visitar aquele pessoal, tenho amigos de infância lá. E outra vez ele viu uma contenda, só que dessa vez era de 2 hebreus. Quando ele descobriu quem estava errado, ele foi repreender o cara, falou, amigão, você está errado, o que está acontecendo? E aí veio a surpresa para Moisés. O hebreu disse para ele, por acaso você é juiz? Por acaso você vai me matar igual você fez com o egípcio ontem? Quando isso chegou ao ouvido de Faraó, Moisés temeu e fugiu da presença de Faraó. Só que a partir do momento que Moisés fugiu da presença de Faraó, Faraó já estava doido para pegar Moisés e matá-lo, porque sabia do sangue hebreu de Moisés. Eu quero dizer para você, meu querido, não importa onde você esteja, o sangue que corre na sua veia é um sangue vertido no madeiro por Jesus Cristo para lavar e salvar a minha e a sua vida. Então não adianta, por onde você for, você vai levar esse sangue hebreu junto com você. Não adianta o mundo querer arrastar você para um lado, sendo que Deus escolheu você para ir para o outro lado, para fazer uma coisa diferente. A essência que dá dentro de você é maior do que tudo que está aqui fora no mundo. O espírito que se move dentro de você é muito maior que os espíritos que se movem ao nosso derredor. E então Moisés fugiu da presença do Senhor. E agora que começa o mistério, porque ele se afastou de tudo. E ele teve uma infância, ele teve uma juventude, ele teve uma fase adulta e com 40 anos ele foge. E na palavra do Senhor fala que ele ficou 40 anos no deserto. E às vezes a gente entra numa provinha de 1, 2 dias, aperta um calo, o salário não cai e a gente já começa a reclamar. Meus irmãos, Moisés passou no deserto 40 anos 2 vezes. Foram 2 vezes que ele ficou 40 anos no deserto. Só que isso serviu para que Deus pudesse criar com Moisés uma intimidade. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Você está aqui hoje porque Deus te escolheu. O desejo de ter intimidade com você é muito maior da parte dele do que da sua parte para com ele. Você quer uma prova? Quando Moisés estava no deserto, ele escutou de longe: Moisés! Moisés! Era Deus chamando ele pelo nome. Eu quero dizer para você que Deus conhece cada detalhe da sua vida. Deus te chama pelo nome nessa noite porque Ele quer ter intimidade com você. Não adianta você se esconder. Se você tem um chamado de Deus, Ele vai te chamar pelo nome. E a gente leu no texto que é hoje que isso vai acontecer. E então Moisés viu algo muito atrativo, que nos dias de hoje a gente certamente teria diversos cientistas para tentar justificar uma sarça pegando fogo e não se consumindo. Meus amados, será que a gente consegue imaginar você olhar para um arbusto, para uma árvore, aquilo está pegando fogo e não está saindo uma fumaça? Aquilo está pegando fogo e não está fazendo barulho, não está se consumindo, não tem nada ficando preto. As coisas de Deus vêm para confundir as coisas do homem. E quando Moisés se aproximou daquela sarça, Deus falou: tire a sandália, porque a terra onde você está é lugar santo. E Deus está te chamando para que você possa entrar num lugar santo hoje, nessa noite. Quem quer entrar num lugar santo nessa noite? Deus te chama para ter uma intimidade com Ele no lugar santo. Então descalce as suas sandálias. Tire aquilo que te afasta, aquilo que te leva para longe da presença de Deus, porque Ele quer intimidade com você no lugar santo. E então Ele se apareceu a Moisés e disse para Moisés que viu todo o sofrimento do povo egípcio, porque por 430 anos aquele povo ficou cativo, como escravo. Mas Deus não se esqueceu da promessa que Ele fez a Abraão. E eu quero dizer para você que Deus não esqueceu da promessa que Ele fez para você. Está demorando quanto tempo? Está demorando quanto tempo? Ele não se esqueceu da promessa que Ele fez para você. Demore o tempo que demorar. As coisas de Deus acontecem no tempo certo, na hora certa. Porque é a gente que é apressadinho. Deus nunca se atrasa. O plano dele é perfeito e a hora dele é certa.
E então ele falou para Moisés, eu vou precisar que você vá lá. E aí Moisés teve a mesma atitude que a gente teve, que qualquer um de nós teria, todos nós já tivemos essa atitude. Primeira coisa que Moisés falou, por que eu? Por que escolhestes a mim? Envia o outro. Moisés é tão eloquente que ele tentou enganar a Deus. Ele falou, Senhor, eu não sou um homem de lábios eloquentes. A Bíblia fala que Moisés tinha uma dificuldade na fala. Eu não sou um homem de lábios eloquentes, Senhor. Envia aquele a quem tu has de enviar. Por que ele disse isso? Porque no coração dele, ele sabia que mais capacitado do que ele era o irmão dele, Arão, que era 3 anos mais velho do que ele, só que já tinha um título de sacerdote. Então ele falou, Senhor, em vez de você me enviar, envia o Arão, eu sou pastor aqui, eu estou aqui cuidando do rebanho de ovelha do meu sogro. E Deus falou, por acaso não fui eu que fiz a boca de quem fala e de quem é mudo? E Deus quer dizer para você hoje, nessa noite, qual é a dificuldade que você tem de entender que eu te escolhi para você fazer a minha obra? Ele te escolheu, meu querido. Se você está aqui, não é porque você veio até aqui por escolha sua, não. Ele escolheu você para estar aqui nessa noite porque Ele quer ter intimidade com você. Ele te chama pelo nome para fazer a obra dEle. E aí Moisés falou, mas eu vou chegar lá, desse jeito? E aí o faraó vai falar, e aí, você veio em nome de quem? E Deus falou para Moisés, você diz a faraó que você está em nome do eu sou. Então às vezes a gente diz para Deus, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não tenho como, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou. Mas Deus diz para você, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu sou. Quem vai na sua frente sou eu. E se você quiser receber uma palavra do Senhor nessa noite, levanta a sua mão, porque Ele vai na frente dos seus projetos, Ele vai na frente dos seus planos, porque Ele vai realizar para você. Mesmo que seja impossível disso acontecer, Ele pode, Ele é capaz e Ele está na frente, no controle de tudo. Se o Senhor te chamou é porque Ele está no controle. Então você não precisa ter medo. Porque a partir do momento em que a gente faz o que é possível, Deus faz aquilo que é impossível. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Existe impossível para Deus? Lucas 1,37 disse que não. Porque para Deus nada é impossível. Então, na Bíblia fala que se não existe nada impossível para Deus, e quanto mais a gente tem intimidade com uma pessoa, mais a gente se parece com essa pessoa, significa que com o passar do tempo, aquilo que parecia impossível aos nossos olhos, Deus vai realizar para a gente. Porque a gente não pode, mas Ele pode. A gente não é capaz, mas Ele é. Nós não somos nada, mas Ele é o Senhor, Deus de todo poder, de toda honra, de toda glória. Ele é capaz. A mesma coisa quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. A gente tem que fazer a nossa parte dentro das nossas possibilidades, dentro de tudo aquilo que é possível. Porque quando chega naquilo que é impossível, aí Deus fala, agora é comigo. Foi ressuscitar Lázaro. Jesus falou, removam a pedra. O que é mais difícil, ressuscitar alguém ou remover a pedra? Ressuscitar alguém. Ele poderia remover a pedra? Poderia, ele vai ressuscitar o cara. Mas se a gente pode fazer, Ele não vai fazer, Ele vai esperar a sua atitude. Ele vê que ficou impossível para você, Ele fala, filho, agora é minha vez, deixa que eu tomo conta do negócio. Só vive o milagre, só vive o milagre. E eu quero profetizar na sua vida que o Senhor está ressuscitando os seus sonhos nessa noite. Remove a pedra que está sobre os seus sonhos, porque o Senhor quer ressuscitar os sonhos nessa noite. Então, Moisés chega de frente a Faraó, com uma dificuldade na fala. E na Bíblia fala que ele, no meio do caminho, se encontrou com o seu irmão, porque Deus também falou com Arão, para que encontrasse com Moisés no meio do caminho. Porque ele disse a Moisés, Arão será o teu profeta, e tu serás Deus sobre ele. Meu querido, Deus deu o poder dele a Moisés, assinou um cheque em branco e falou, Moisés, o que você fizer, está feito, pode depositar. Isso se chama intimidade. Isso se chama intimidade. Será que nós temos intimidade suficiente para Deus chegar em nós e falar o seguinte, pode fazer que eu assino embaixo?
O que você fizer, eu cumpro. Porque Deus falou para Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó para que as minhas obras sejam lembradas por toda a eternidade. Então ele já chegou e falou para Moisés: não vai ser fácil, mas pode fazer que eu vou assinar embaixo. E dentre a primeira vez que Moisés chegou na presença de Faraó, ele falou: olha, eu sou hebreu e eu vou levar meu povo a caminhada de 3 dias aí para frente, no deserto, para que a gente possa fazer um holocausto para Deus. Tá bom? O Faraó deu risada. Quem te enviou aqui? Quem você acha que você é? Aí ele falou: eu não sou ninguém, mas eu vim em nome do Eu Sou, que fez os céus e a terra, e que está no controle de tudo. Não importa o quanto tempo vai demorar, a gente vai sair daqui com a vitória. E aí o faraó falou: então tá bom, se ele é o Deus Todo-Poderoso, então mostra. Moisés, todo mundo sabe, andava com um cajado na mão. Ele jogou o cajado no chão e o cajado virou cobra. E aí o faraó falou: isso aí? Só um minutinho. Chamou lá os magos dele, 3 magos, jogaram 3 varas. Num truque, as varas também viraram cobra. E eu quero dizer para você, meus amados, que às vezes o inimigo tenta nos confundir. Mas sabe o que aconteceu? Aquela cobra que representava a vara de Moisés comeu as 3 cobras, engoliu. Então eu quero dizer para você que não há magia que vá prevalecer sobre a obra que o Senhor tem sobre a sua vida. O inimigo pode fazer, pode tentar te confundir, mas aquilo que o Senhor levantou não vai cair. Aquilo que o Senhor levantou para ser cumprido através da sua vida não vai cair. Quantos creem? Dentre todas as coisas que Moisés ia tentando fazer, todas, o pessoal ia tentando fazer igual. Até que chegou numa, que aí a gente conhece a diferença de quem é e quem não é escolhido por Deus. Moisés tocou com o cajado na água, enquanto o faraó se banhava no rio Nilo. E a palavra do Senhor fala que toda a água do Egito se tornou como sangue. E Faraó chamou os magos para fazer isso. E os magos reconheceram: Faraó, verdadeiramente, isso só pode prover do Senhor Deus. E eu quero dizer para você o porquê que isso só provém do Senhor Deus. Porque só teve uma pessoa que foi capaz de morrer pela mim e pela sua vida a preço de sangue. E quando a gente fala em sangue, não é todo mundo que pode lavar, remir e curar. É só o Senhor Jesus Cristo que deu a vida por mim e por você. Então quando o sangue dele é derramado, aí sim, as coisas que o inimigo tenta fazer não vão prevalecer sobre a sua vida. Mas só quem é lavado e remido no sangue de Jesus tem o direito de sobressair quando o inimigo tentar te derrubar. Quem aqui é lavado e remido no sangue do Senhor Jesus Cristo? Dá um glória a Deus aí, porque esse poder só você tem. Ele derramou sobre a sua vida. E Faraó ficou bravo. Faraó ficou bravo e falou assim: então é o seguinte, quando o povo hebreu era escravo, eles amassavam barro e viviam comendo coisas da terra, pepino, cebola, enfim. O povo do Egito levava palha para eles, porque isso facilitava um pouco o trabalho deles para que eles tivessem uma produção maior. Faraó ficou tão nervoso, falou assim: vocês estão vindo aqui me tentar porque vocês estão desocupados, vocês estão ociosos, você não tem nada para fazer lá. A partir de agora, vocês vão cortar a palha também, e se cair a produção de tijolo, vocês vão apanhar. Então, meus amados, quando o inimigo sabe que ele está para perder, ele começa a dificultar o negócio para ver se você realmente quer chegar no seu sonho, ou você acha que é fácil chegar no seu sonho, você acha que é fácil ser um representante de Deus aqui na terra. Temos aqui a irmã Ingrid, falou que desde os 7 anos de idade tem esse objetivo. Foi fácil chegar até aqui? Foi fácil gravar o CD? Mas você conquistou seu sonho porque o Senhor é na sua vida. Não é fácil, meus queridos, não é fácil. Mas tenho certeza que assim como o povo hebreu, ela também não desistiu do sonho dela. E sempre foi pedindo direção de Deus, e é por isso que alcançou. Então, Faraó dificultou. E toda vez Deus mandava: Moisés, vai lá, faz isso. E Moisés ia
e fazia. Agora vai lá porque eu estou endurecendo o coração dele. Chegou no momento, se eu não me engano é a 6ª, 7ª praga, Deus mandou rãs por todos os lugares. Havia rã, aonde você olhava tinha rã, meu querido. Se fosse hoje, ia ter rã aqui em cima desse ar-condicionado, ia ter rã no Wi-Fi, ia ter rã tapando a câmera, ia ter rã no data show. Não ia ter lugar sobrando se não tivesse uma rã lá. E aí, Faraó começou a ficar confuso, porque dava determinado tempo, ele pedia para que Moisés orasse, pedia para que Moisés orasse para que as coisas saíam, falava que ia abençoar a saída dele e pedia para que Deus o abençoasse também. Só que Deus falava, eu estou endurecendo o coração de Faraó, eu estou endurecendo o coração de Faraó, porque eu quero mostrar para o meu povo as minhas bênçãos. A questão da rã foi interessante por quê? Porque chegou num determinado momento, as rãs não iam embora. E aí Faraó chamou Moisés e falou, Moisés, vamos fazer o seguinte, se você orar para Deus e ele tirar as rãs, eu deixo o seu povo ir para o Egito, para o deserto fazer um holocausto. Só que Faraó é espertinho. E Moisés, com aquela autoridade que Deus deu para ele, a mesma autoridade que ele derramou hoje sobre a sua e sobre a minha vida, Moisés perguntou para o Faraó, falou assim, qual hora você quer que as rãs saiam daqui? Porque ele sabia que a hora que ele orasse, Deus ia atender a oração dele. Isso se chama intimidade com Deus. Perguntou, ele sabia que o que ele fizesse, Deus já tinha assinado embaixo. Faraó, endurecido, com o coração endurecido, falou assim, já que é assim, então, amanhã. Se ele tivesse falado agora, Moisés tinha orado agora e as rãs tinham saído. Mas ele tinha a esperança de que as rãs saíssem por vontade própria e Deus não tivesse o crédito. Por quê? Porque as rãs, na época do Egito, era tido como deuses para eles. Então, ao mesmo momento em que eles estavam incomodados, eles estavam cheios de deuses ao redor. Quantos me entendem? Digam amém? Estavam cheios de deuses. E Moisés bateu o cajado e falou, é só quando eu orar que as rãs vão sair. Chegou no outro dia, conforme combinado, Moisés orou e Deus fez uma coisa diferente. Ao invés das rãs saírem, Deus matou todas as rãs. Por quê? Porque Deus permitiu que aquilo que era importante na vida de um ímpio se proliferasse, crescesse, incomodasse, e após a morte ele se sobressaiu por tudo aquilo. Enquanto o Senhor estava lá de cima observando, as rãs estavam cheirando mal lá embaixo. Eu quero dizer para você, meu querido, não importa quantos deuses os seus inimigos colocam na sua frente, o Deus chamado Eu Sou vai sobressair sobre todos eles, porque Ele é na minha e na sua vida, e o poder que Ele derramou sobre Moisés está sobre nós nessa noite. Quantos creem? Não adianta. Pode colocar o Deus que for, com D minúsculo. Pode colocar o Deus que for no caminho, pode pôr. O Eu Sou é maior que todos eles juntos. É o mesmo Deus que está na minha e na sua vida nessa noite. Mas aí, meditando na palavra do Senhor, eu acabei verificando que muitas vezes nós somos como Faraó. Porque após esse momento, Faraó pediu para que Moisés orasse e as rãs saíram. E o combinado era, após as rãs saírem, ele deveria liberar o povo para eles fazerem o holocausto no deserto. Só que após isso o coração dele, ele viu que tinha uma certa tranquilidade, o coração dele se endureceu de novo. E ele voltou a negar o pedido que Deus tinha feito para ele de libertar o povo. E às vezes a gente é assim. Infelizmente a gente está apertado, a gente vem na igreja 1, 2 domingos, faz uma oração, Deus liberta, a gente volta para casa e não volta mais para a igreja. Às vezes a gente vem num culto de quarta-feira porque está precisando de uma bênção. Às vezes a gente vem em 2 cultos de quarta-feira porque está precisando de uma bênção e Deus não liberta. Aí quando Deus libera a bênção, aí a gente não vem mais na quarta-feira. Quando Deus libera a bênção, a gente não vem mais de domingo. Inclusive essa hora está passando Fantástico. Tem gente que já está abençoada assistindo Fantástico. Podia estar aqui com a gente. E às vezes a gente é como Faraó. Infelizmente, esse tipo de pessoa não poderá ser como Moisés. E eu quero que você perceba uma coisa, meu querido, e prepara o glória. Faraó é um título que foi atribuído a um homem. Moisés poderia ser tudo o que esse homem foi. Mas Moisés não é título.
Moisés é um nome escolhido pelo Senhor. E tudo aquilo que Faraó é, Moisés poderia ser. Mas o que Moisés é, Faraó nunca poderia ser, porque Moisés foi chamado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a diferença de um ímpio para um crente. Essa é a diferença de um escolhido para quem não é escolhido. Enquanto um está aqui, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, o outro está aqui, tira daqui, tira daqui, tira daqui. Essa é a diferença. Moisés foi chamado, foi escolhido, ele poderia ser tudo que Faraó foi. Só que sabe o que Moisés falou? Em Números diz que Moisés chegou, em Deuteronômio, perdão, diz que Moisés chegou em sua mãe e falou: eu não te reconheço como minha mãe. Chegou lá para a filha de Faraó. Eu prefiro ficar no deserto com Deus do que nesse palácio sem Deus. Eu prefiro abrir mão de todas essas regalias, mas eu não abro mão da presença do Senhor, mesmo que seja no deserto. Quem está disposto a abrir mão das coisas que tem, das regalias que tem no palácio, para viver com Deus, nem que seja no deserto? É difícil, mas se você estiver no deserto com Deus, eu te garanto, meu irmão, nada vai faltar para você. Ele joga maná do céu, mas não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada, desde que você tenha a presença de Deus, desde que você tenha intimidade com Deus. E depois de 10 pragas, finalmente, o povo saiu. E é lógico que eles não saíram com a bênção de Faraó, não saíram com a permissão de Faraó para nunca mais voltar. Não, Faraó imaginou que eles fossem a 3 dias do deserto, para que eles pudessem fazer o holocausto, e certamente eles voltariam. E eu quero dizer para você, às vezes a gente pergunta, fala, puxa, mas o caminho pelo GPS que a gente vê hoje, pelo Google Maps que a gente vê hoje, de onde é o Egito até a Terra Prometida, é muito simples, não dá os 40 anos de caminhada que o povo ficou. E na Bíblia fala o porquê disso. Se a gente fosse daqui do Egito, onde eu estou, imaginando que Canaã está aqui no notebook, é uma linha reta. Só que Deus, aqui nesse caminho, eles iam passar pelas terras dos filisteus. E Deus, conhecendo o povo de Israel, sabia que aquele povo dos filisteus já estariam em guerra. E vendo eles a guerra que aconteceria, eles desejariam regressar para o Egito. Então eles deram uma volta para chegar nesse notebook aqui. Ele foi daqui lá na porta da igreja, fez o contorno por fora para chegar aqui. Por isso que demorou tanto tempo. Então quando eles saíram, eles foram, fizeram um acampamento numa cidade chamada Sucote. Fizeram o primeiro acampamento ali. E depois de um tempo, Deus endureceu o coração de Faraó. E ao mesmo tempo que Deus endureceu o coração de Faraó, Deus mandou que eles levantassem acampamento e fossem para a próxima cidade, chamada de Pinhairote. Repita comigo, Pinhairote. Sabe o que significa Pinhairote? Beco sem saída. E às vezes é estranho, porque Deus mandou a gente ir para um beco sem saída. E eu quero dizer para você, meu querido, se Deus está mandando você fazer, faça. Se Ele está te levando para um beco sem saída, não se preocupa não, que se a dificuldade é grande é porque a bênção é maior ainda. Quem crê? Se Ele está te levando para um beco sem saída é para te provar que a única saída é Ele. Por que beco sem saída? Porque dos dois lados eles tinham um deserto. E na frente deles tinha o mar. Só que quando eles se depararam com a parte de trás, estava vindo o Faraó. E a Bíblia fala que ele escolheu 600 carros com seus melhores cavaleiros, e lá vinha Faraó. Eu nunca fui para um deserto, mas quem foi fala que o deserto faz um eco danado. Agora você imagina de longe aquele povo vindo, gritando com 600 carros, não sei quantos cavaleiros tinha lá, e fazendo aquela barulhada. E agora a gente entra no texto que a gente leu. Ao se ver desesperado, o povo clamou. O povo clamou, mas Deus não ouviu. Porque quem tinha intimidade com Deus era Moisés. Então, o povo vivia as bênçãos, mas quem Deus usava era Moisés. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus não te troca nem por uma multidão. Deus escolheu você e Ele não abre mão de você nem por uma multidão, meu querido.
Deus te chama pelo nome, Ele sabe o nome de todo mundo na multidão, mas Ele prefere continuar te chamando pelo nome, porque é com você que Ele quer ter intimidade. E a diferença é o seguinte, chegou num momento no deserto que o povo estava com sede, e não tinha lugar para tomar água. E Deus fez brotar água da rocha. E o povo fala, eu tive uma comunhão com Deus porque eu bebi água no deserto. Mas Moisés fala o seguinte, eu tenho intimidade com Deus porque Ele me usou para fazer brotar água da rocha. Eu tenho intimidade, eu tenho uma experiência com Deus porque eu comi pão descido do céu. E Moisés fala, Deus me usou para pedir o pão para Ele e Ele desceu como pão vivo. Tá percebendo a diferença da intimidade entre ter intimidade e viver nas custas dos outros? Deus chama você para ter uma intimidade. Deus quer você mais perto dele. A partir do momento em que o povo clamou, nada aconteceu. Mas a partir do momento em que Moisés clamou, Deus reconheceu a voz daquele que tem intimidade com ele e perguntou, por que você clama? Por quê? Eu já não te dei autoridade? Toca com a vara aí. E a partir do momento em que ele tocou com a vara, aí eu pergunto para você, existe impossível para Deus? O mar se abriu, como duas paredes, uma de cada lado. E na palavra do Senhor fala que o povo passou andando em seco. Então quer dizer que o chão não estava nem molhado. Na areia da praia, quando a gente pisa e afofa, não estava nem assim. Tamanho foi o cuidado de Deus com o seu povo. E lá vem Faraó, com os cavaleiros atrás, tudo. Chegou ali, ele viu, puxa, não é possível, isso aqui deve ser coisa de Deus. Mas é o seguinte, se Deus abriu o mar, então vamos passar também. E eu quero que você preste atenção nisso, meus amados. O Faraó tentou passar durante o mar também aberto. E a palavra do Senhor fala que o carinho de Deus é tão grande pelos escolhidos dele, que ele mandou um anjo para ir soltar as rodas do carro de Faraó, para que pudesse dificultar a chegada dele. Você nem vê, mas Deus está mandando o anjo te proteger dia e de noite. Você sai na rua, ele já está te livrando. Você vai daqui para sua casa, ele está te livrando. Você levanta, vai para o trabalho, ele está te livrando. Você volta para sua casa, ele está te livrando. No trabalho, ele está te livrando. A gente nem vê, mas o cuidado por quem é escolhido dele é grande. Tudo isso porque ele te escolheu. E então começaram a passar, e o anjo veio e soltou as rodas, e mesmo assim o Faraó não desistiu. E a hora que Moisés atravessou o mar com o povo, Deus mandou que ele tocasse na água com a mesma vara, e o mar se fechasse. Meu querido, não é porque Deus abriu o mar que todo mundo vai passar. Só vai passar pelo mar aberto quem é escolhido dele, quem tem intimidade com ele. Quem quer ter intimidade com Deus essa noite? Quem precisa de um mar aberto nessa noite? Para finalizar, o Mar Vermelho não está na terra de Canaã. O Mar Vermelho faz parte do Egito. O Mar Vermelho é posse do Egito. Então eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, se você está se sentindo em Pinhairote, num beco sem saída, num lugar onde você não gostaria de estar, não vendo saída, se sentindo pressionado, hoje Deus vai abrir o mar para você passar. E isso é no terreno do seu inimigo, porque Ele te escolheu e Ele vai tirar você de onde você estiver. Fica de pé um minutinho, por gentileza. Gostaria de convidar você a fechar seus olhos. Pastor, vai buscando intimidade com Deus, porque Ele está aqui. Ele chamou você para ser íntimo, Ele está aqui para ser íntimo. Conecta seu pensamento com Deus, porque Ele está aqui. Ele veio te chamar pelo nome. Ele veio fortalecer a intimidade dEle com você. E o Espírito Santo ministra no meu coração nessa noite, dizendo que tem pessoas aqui que querem renovar a intimidade com o Espírito Santo, com Deus, ser reconhecido, ser chamado pelo nome, e mais do que isso, tirar a pedra de cima de sonhos que estão travados. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade, antes de mais nada,
de poder ser apenas um pequeno instrumento utilizado aqui nessa noite para falar da Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque sabemos quem é o grande eu sou. Sabemos quem é o Deus que vai à frente de todos os nossos planos, de todos os nossos objetivos, Pai. Sabemos que para esse Deus não há impossível. Sabemos que para esse Deus não existe inimigo mais forte. Sabemos que para esse Deus, se for necessário, Ele mesmo vem através de uma sarça ardente para que possamos ter intimidades um com o outro. Eu te peço, meu Deus, nessa noite, que o Senhor, Pai, venha no coração de cada meu irmão que está aqui, ó Pai. Coloca, Senhor, do Teu fogo, o mesmo fogo que o Senhor colocou na sarça ardente, Pai. E queima, Pai, queima o coração de quem quer renovar a intimidade contigo, quem quer criar intimidade contigo nessa noite, para que possamos, em nome de Jesus, fortalecer ainda mais o povo que o Senhor chamou, porque sabemos, ó Pai, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, e os escolhidos são escolhidos a dedo por você, meu Deus. Obrigado, ó Pai, obrigado, Senhor, por sabermos que mesmo, ó Pai, que o mar esteja em nossa frente e o inimigo esteja atrás de nós, se for necessário, o Senhor vai abrir de novo o mar para que a gente passe em segurança, ó Pai, mas que os nossos inimigos não vão nos alcançar, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, eu queria convidar você, nessa noite, que quer ter mais intimidade com Deus, a dar um passo de fé, dar um passo de intimidade, vir aqui na frente essa noite. Eu queria fazer uma oração por você.